princípio chamado de vida após o R134A, ou mais tecnicamente, é a substituição do refrigerante R134A que tem sido usado em veículos desde 1996. O R1234YF é um refrigerante HFO sintético co-desenvolvido pela DuPont e pela Honeywell como sucessor do R134O para aplicações de ar-condicionado automotivo. Do ponto de vista de serviço e reparo, o R1234YF tem propriedades térmicas similares ao R134A, o que significa que há apenas pequenas diferenças do sistema. Isso também significa que quaisquer falhas podem ser diagnosticadas usando métodos semelhantes. O R1234YF é um refrigerante dofluoroqueno ou HFO. Esses são compostos de fluoridrato de hidrogênio e carbono e contêm pelo menos uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Devido à sua composição, os fabricantes nos garantem que o R1234YF não danifica a camada de ozônio nem tem um impacto mínimo no aquecimento global. Na verdade, os fabricantes deste refrigerante afirmam que seu potencial de aquecimento global é ultra baixo, com uma classificação em torno de 1 hora. Isso significa que, se 1 kg de R1234YF fosse acidentalmente liberado na atmosfera, ele tem um efeito estufa significativamente menor do que 1 kg de dióxido de carbono. Para comparação, o R134A tem um GWP de 1430, com o R12 quase em 10.900. Portanto, é muito melhor para o meio ambiente ser acidentalmente liberado na atmosfera. Mas será que ele resfria o veículo tão bem quanto o R134A? Quando olhamos para as especificações do veículo equipado com R1234YF e o mesmo usando o R134A, podemos ver que as capacidades de refrigerante são muito similares. O R1234YF tem um ponto de ebulição mais baixo de -29, sem comparação com os -26C do R134A. Um ponto de ebulição mais baixo equivale a características de remoção de calor mais eficientes. As pressões de alta e baixa estão muito similares entre o R134A e o R1234YF. Então, o diagnóstico usando um conjunto de manômetros será familiar para aqueles acostumados a lidar com refrigerantes HFC. Houve alguma publicidade negativa em relação à inflamabilidade do R1234YF. Então aqui estão os fatos, de acordo com uma ficha de dados de segurança fornecida por um fabricante de refrigerantes reconhecido. O R1234YF tem uma classificação de inflamabilidade A2L. Classificação de inflamabilidade leve com uma temperatura de autoignição em torno de 410 C. Quando comparado com o fabricante líder de R134A com uma classificação não inflamável e sem ponto de autoignição, podemos ver por que isso parece tão ruim no papel. Mas, sendo totalmente honesto, a quantidade relativamente pequena de refrigerante usada em aplicações automotivas representa um risco mínimo para o veículo e seus ocupantes. O hardware do sistema é essencialmente o mesmo com a adição de um trocador de calor em linha. Em algumas conexões de porta de serviço diferentes, o IHX é um trocador de calor líquido para vapor com uma câmara interna e uma externa. Quando operando, o refrigerante líquido quente é empurrado do condensador e através do tubo central a caminho de uma válvula de escritório fixa ou de TX. O tubo interno do IHX é cercado por vapor refrigerante frio retornando ao compressor do evaporador. O trabalho do condensador em qualquer sistema de ar-condicionado é remover um pouco de calor do refrigerante para permitir uma mudança de estado na saída. Infelizmente, ainda está bem quente. O IHX move a energia térmica do refrigerante líquido quente para o vapor de baixa pressão mais frio, com o refrigerante já mais frio entrando no dispositivo de expansão. O sistema está utilizando capacidade de esfriamento que de outra forma seria desperdiçada, melhorando a eficiência geral do ar-condicionado. Outro benefício do IHX é que, quando o vapor normalmente sai do evaporador, ele contém pequenas gotas de líquido. Embora não o suficiente para danificar o compressor, isso reduz a eficiência ao absorver energia térmica do fluxo interno de refrigerante líquido quente.
Quaisquer gotas têm mais uma chance de evaporar antes de chegarem ao compressor. Isso reduz o torque do virabrequim ou a energia da bateria necessária para operar o compressor, o que resulta em menores emissões e menor economia de combustível. Para evitar contaminação cruzada e preenchimento incorreto de um veículo equipado com um sistema de refrigerante R1234YF, portas de serviço de tamanhos diferentes são usadas. Tanto as portas de alta quanto de baixa pressão são maiores e não aceitarão os acopladores rápidos antigos de 134A. Novos sistemas R1234YF também são equipados com um evaporador redesenhado, que é mais forte e menos propenso a vazamentos. Então, se você precisar substituir certifique-se de que ele cumpra com o padrão SARJ 2842. Se sua oficina se especializa em serviço de ar-condicionado ou se você realiza reparos de AC como parte do seu trabalho geral, então você realmente precisa investir em alguns novos equipamentos. O requisito geral para qualquer equipamento R1234YF é que eles sejam à prova de ignição. Isso significa que eles proporcionam um ambiente de trabalho livre de faíscas. Também podemos nos referir a eles como dispositivos compatíveis com a 2L. Máquinas de recuperação e serviço dedicadas ao R1234YF geralmente terão um identificador de refrigerante embutido. Esse pequeno recurso reduz drasticamente o risco de contaminação cruzada. Ao mostrar o refrigerante antes da remoção, permiti-lo ao usuário capturar e isolar a carga recuperada. As operações de recuperação e recarga são novamente muito similares ao R134A. Basta ter certeza de seguir as instruções dos fabricantes de equipamentos e veículos. Os cilindros de R1234YF são facilmente identificáveis. Os são brancos com uma faixa vermelha na parte superior para evitar encaixes cruzados com cilindros de R1234YF e máquinas de R134A. A conexão da válvula líquida é feita com uma rosca esquerda, comparado à rosca direita usada no cilindro de R134A. Precisamos usar algumas precauções especiais em relação ao armazenamento de cilindros de R1234YF, assim como fazemos com os cilindros de R134A. Mantê-los fora da luz solar direta abaixo de 50, sem uma área bem ventilada e mantê-los longe de faíscas ou chamas. Não, apenas não. Sistemas R134A não são projetados para refrigerantes inflamáveis. Nunca. Sistemas R134A nunca devem ser convertidos para usar R1234YF. Como esses sistemas anteriores não podem ser convertidos a um nível que satisfaça os requisitos das normas internacionais AJ 639 e AJ 2842, as normas estabelecem requisitos específicos para o design do sistema. Como mencionamos anteriormente, um evaporador R1234YF é significativamente mais forte do que o que você encontraria comumente em um sistema R134A. O HFO R1234YF está aqui, e precisamos aceitá-lo. Os fabricantes de veículos estão instalando em todos os novos carros, então é apenas uma questão de tempo até que você veja um na oficina e precise repará-lo. Então, certifique-se de estar preparado quando isso acontecer. Prepare-se e aprenda algo novo. Como sempre, continue treinando. Obrigado por assistir.